Tempos atrás, quando publicamos no Diário de Notícias e nos diários associados do Rio vários artigos sobre nossa viagem ao Tibete, muitos leitores nos escreveram para a direção do jornal querendo saber como é a vida entre os lamas, como são seus templos, seus deuses e suas crenças. Neste livro, procuramos satisfazer esta benévola curiosidade. Fomos ao Oriente buscando os donos da sabedoria milenar e seus ensinamentos secretos. Durante esta busca, que durou 3 anos, viajamos pela China, Índia, Nepal e Tibete, entrevistando diversos místicos e magos destes longínquos países. Todavia, nesta obra focalizamos apenas a parte referente ao Tibete, o país das neves, como é considerado por muitos, que dizem ser o Tibete a pátria do mistério e do impossível. Como introdução, citaremos alguns dados gerais, por certo já conhecidos pela maioria dos leitores, mas cuja repetição é sempre interessante. Tibete é o nome de uma terra montanhosa na Ásia Central. O nome dado ao Tibete pelos seus primeiros habitantes é Po ou Bod, que significa o País das Neves. Tem cerca de 1.255.000 km², onde vivem 3 milhões de habitantes de origens étnicas as mais diferentes. Chineses, turcos, mongóis, misturam-se com os habitantes Mon, aborígenes de outras regiões e os remanescentes da invasão indo-ariana, que ocorreu na Índia milhares de anos atrás. A população entrega-se à agricultura nos vales e à criação de cabras, chamadas Dzó, de cavalos de várias raças e de um tipo de jumento muito forte, o Qiang, que é o grande veículo de transporte nos estreitos caminhos das montanhas. Sabe-se que até o século VII da nossa era, o Tibete vivia isolado dos seus vizinhos. A única religião era uma espécie de panteísmo mágico com sacrifícios oferecidos aos deuses que vagamente representam as forças da natureza e seres encantados. Estes seres encantados ou elementais têm grande semelhança com a crença e os ritos umbandistas do Brasil, onde os verdadeiros orixás são sempre seres encantados que nunca encarnaram, e os Exus vêm a ser muito parecidos com os Tissas, demônios ou semideuses tibetanos, que se alimentam do sangue dos animais sacrificados em sua homenagem. No século VII, reinava no Tibete Sang Tsen Gampa, e este rei, no decorrer de suas guerras de conquistas, acabou casando com 2 princesas, uma chinesa e outra nepalesa. Ambas eram budistas fervorosas e conseguiram fazer com que o rei deixasse seus ritos sanguinários e se convertesse ao budismo. Song Tsen Gampa resolveu então enviar um emissário especial à Índia, a fim de trazer livros e objetos sagrados. Este emissário teve um papel de destaque na história cultural do Tibete, pois além dos livros, trouxe consigo a gramática e o alfabeto. Mas foi um outro rei que trouxe para Tibete o célebre sábio budista Padmasambhava, da Universidade de Nalanda, na Índia. No ano 747 veio ele para o Tibete com suas 2 esposas. Foi ele o grande instrutor da religião tibetana e tornou-se conhecido como o Guru Rinpoche. Tinha grandes poderes místicos e conseguiu dominar os feiticeiros Bon. Sendo uma religião de total tolerância, admite o budismo no seu panteão as mais diversas divindades tibetanas, disso resultando um sincretismo religioso que constitui a escola Vajrayana, isto é, o lamaísmo. Esta religião caracteriza-se pela mistura de ritos mágicos e cerimônias que produzem verdadeiros milagres. 1/3 da população masculina do Tibete pertence ao sacerdócio. O Dalai Lama é o seu chefe simbólico e corresponde ao Papa. Diz a tradição que até bem pouco tempo viviam no Tibete os senhores do conhecimento secreto, os misteriosos sábios que possuem em seus arquivos a verdadeira história dos lendários continentes desaparecidos, Lemúria e Atlântida, como também a história da humanidade futura, da qual eles tiveram uma bela visão intuitiva. Diz outra tradição oriental que estes sábios viveriam no Tibete enquanto os estrangeiros não invadissem seu país. Sem dúvida, este deve ser o verdadeiro motivo pelo qual o Tibete foi uma terra inacessível para os estrangeiros durante séculos. Com a invasão do Tibete em maio de 1950, provavelmente estes sábios misteriosos deixaram o teto do mundo, pois sabiam que isto seria o sinal de que o ciclo da evolução tinha mudado para o Ocidente.
Esta invasão do Tibete foi prevista pelos Tipas, ou astrólogos tibetanos, no ano de 1850 e escrita em um documento intitulado Fatos que ocorrerão no ano do dragão e da madeira. Em 1904, o documento foi visto pelo coronel Youngs-Hunt, chefe das tropas britânicas que regiam o Tibete, e neste curioso documento, diz Sir Charles Bell, encontra-se prevista a Primeira e a Segunda Grande Guerra, a morte do 13º Dalai Lama no ano de 1924, o ocaso do misticismo tibetano e, finalmente, a invasão do Tibete pelos Filhos da Fênix Vermelha, comunistas, em 1950. Diz ainda que a luz da sabedoria voltará a brilhar no Ocidente e, em especial, na terra de Ofusang, América do Sul. Como sabemos, o Tibete foi invadido pelas tropas comunistas chinesas em 1950, tendo o 14º Dalai Lama, que reinava na ocasião, fugido para a Índia, onde se encontra até hoje. E como a primeira parte da profecia já se realizou, é lícito esperar que a segunda também venha a tornar-se realidade. Isto é, que a grande luz espiritual passe a resplandecer na América do Sul. Durante minhas andanças pelo Tibete, fui testemunha de acontecimentos raros, entrei em contato com um povo estranho e misterioso e tive a felicidade de encontrar meu guru, o Lama Davakazi, que me iniciou no segredo das chamas cósmicas. Muitas são as pessoas incrédulas que ainda hoje me perguntam: mas você viu mesmo tudo o que diz neste livro? Minha resposta é sempre a mesma. É claro que vi. Somente não posso afirmar se foi com meus olhos físicos ou meus olhos espirituais. Ouso dizer ainda, para refrescar a memória dos amados leitores, que tal como diz o velho Shan Hai King, ou Livro das Terras e Mares, as coisas que o homem conhece verdadeiramente não podem ser comparadas em número com as que lhe são desconhecidas. Xiang Xing. Refúgio Tranquilo. 18º dia do 5º mês da segunda lua dos primeiros frios. Ano do Dragão. Vigília das 5 estrelas. Prelúdio de uma longa experiência. O trem atravessou as planícies de Bengala, aos pés dos montes Himalaia, e penetrou em solo nepalês. Uma chuva fina e persistente começava a cair, cobrindo a paisagem brumosa. As árvores, ao longe, eram quase invisíveis naquela feia tarde de inverno. Era o 25º dia do 3º mês do ano do búfalo. Siliguri, nossa última etapa indiana, já estava a mais de 2 horas de distância. No vagão do trem em que viajávamos, transitavam pessoas dos mais estranhos aspectos. Ora um camponês com um vasto cesto de cereais, ora um grupo de moças e rapazes indianos que iam gozar os esportes de inverno no clima gelado de Gangtok. Um garçom indiano de pele bronzeada, túnica branca e turbante vermelho servia chá aos viajantes. Bebemos a infusão leve e dourada enquanto olhávamos as curiosas paisagens que se sucediam pela janela do trem. Havia quase 2 anos que eu deixara meu cargo jornalístico na Embaixada da China no Brasil e, graças a uma bolsa de estudos, seguira para Los Angeles como correspondente internacional do Diário de Notícias no Rio, seguindo depois para Hong Kong, Xangai e Pequim, onde ingressaria numa universidade para especializar-me em sinologia. Mas com o início da Guerra Civil na China, saí às pressas de Pequim e fui para a Índia. Lá, encontrei o Dr. Ananda Vesantara e sua esposa Mahima, a quem fora recomendada pelo ministro Ku, ex-embaixador da China no Brasil. Com o casal Vesantara, viajei através da Índia, ficando algum tempo nas grandes cidades: Bombaim, Ellora Ajanta, Calcutá, Khajuraho, Jaipur, Agra, Nova Delhi, Srinagar e Ladakh, em Caxemira. Visitamos a colorida Peshawar, com seus palácios de mármore perdidos na selva, verdadeiras maravilhas das 1001 noites. Nestes lugares procurei entrevistar marajás e emires, magos e ascetas. Vagarosamente e gradualmente, minha mente foi sendo preparada para a mais fascinante jornada que alguém pode fazer em pleno século XX. A única viagem que pode levar um viajante a um mundo diferente e maravilhoso. E foi assim que naquela feia tarde de inverno, encontrei-me num trem saindo de Siliguri, importante cidade de Bengala,
passando por Katmandu e chegando a Gangtok, no Nepal, aos pés dos Himalaias. Acompanhava-me o Dr. Ananda Vesantara, sua esposa Mahima e o arqueólogo francês Pierre-Julien Lafoyle. Todos estávamos interessadíssimos em conhecer a misteriosa Terra dos Lamas, porém jamais poderíamos prever as consequências extraordinárias daquela viagem. Chovia forte quando chegamos à estação de Gangtok, capital do estado de Sikkim, antessala do Tibete. Um risonho carregador de face larga e bem mongólica veio ajudar-nos na descida das malas. Um representante do governo do Nepal esperava, para de automóvel, nos conduzir ao palácio do Raja Dorje, onde ficaríamos hospedados. Um vento frio entrava pelas frestas das vidraças do carro, obrigando-nos a aconchegar ao rosto a gola de nosso casaco de peles. Atravessamos o mercado de Kalimpong, cruzando aquele curioso mundo de faces mongólicas, cuja semelhança com os indígenas brasileiros é impressionante. Isto nos fez pensar na conhecida teoria científica de que nossos indígenas pertencem ao mesmo tronco da raça mongólica, cujos ramos se espalharam uns pelas Américas e outros pelo sul dos montes Himalaia. Saltamos em frente da enorme escadaria de mármore branco do Palácio do Raja Dorje, embaixador da Índia no Nepal. Fomos recebidos por 2 senhores indianos que nos deram as boas-vindas e nos conduziram ao interior do palácio. Entramos e tudo nos pareceu um sonho. Tão exótica era sua mobília e tão rico o colorido da sua esplêndida decoração oriental. Lindos tapetes tecidos a fio de ouro ornavam as paredes. Em mesinhas de ébano finamente entalhadas, viam-se antigas esculturas de bronze representando deuses indianos. Tapetes grossos e brilhantes forravam o chão. Espalhados sobre os tapetes, vimos almofadas de seda bordada com flores raras. No fundo do salão, vimos uma lareira forrada com lâminas de cobre em frente a uma formosa pele de tigre. O Rajá entrou usando uma grossa túnica de lã oliva-oliva, sobre calças brancas ajustadas nos tornozelos. Era um homem alto e delgado, de uns 50 anos presumíveis. Sua pele era bem morena, queimada de sol, olhos escuros, sobrancelhas espessas, boca cheia e um pouco protuberante. Seu turbante de seda branca brilhava, ornado com uma estranha joia cintilante. Atrás dele vieram suas 3 esposas, esguias, morenas e formosas, vestindo sares deslumbrantes. Deram-nos as boas-vindas com um claro sorriso. Após uma breve conversa, levaram-nos aos nossos aposentos para um merecido descanso. Horas depois, refeita por um banho perfumado com rosas brancas, vesti uma túnica de seda azul bordada de dragões e fui ao encontro de nossos anfitriões. Durante o jantar, à moda indiana, serviram-nos diversos pratos deliciosos. Após o jantar, fomos para o salão de música e o Rajá, muito animado, contou-nos algo sobre sua vida. Soubemos que conhecia toda a Europa, América do Norte e Oriente Médio. Relatou-nos pitorescas aventuras na China e no Nepal, e o que é mais estranho, sua vida num misterioso mosteiro budista em Ladakh, onde na mocidade tinha passado um longo período de recolhimento espiritual. Em breve falávamos sobre assuntos mais amplos, encarando a antiga sabedoria hermética do Oriente. E o Rajá falou: alguns ensinamentos de nossos antigos sábios chegaram ao Ocidente de maneira um pouco deturpada pelas traduções, daí os exageros que se cometem no Ocidente em nome da ciência oriental. Íamos retrucar quando fomos interrompidos pela voz suave da Rani, princesa, primeira esposa, que acompanhando-se ao alaudo indiano chamado Vina, cantou no doce idioma bengali. Eram canções poéticas que me foram traduzidas para o inglês pela senhora Vesantara. Quando a Rani terminou, perguntei-lhe de quem eram aquelas canções. Foi o Rajá quem respondeu. Então a jovem senhora não conhece estes textos dos nossos Upanishads? Confessei minha ignorância, que começava por não saber sequer o que significava a palavra Upanishads. Upanishad, continuou o Rajá, é uma palavra sânscrita. Significa a conquista da inteligência dominando a ignorância. São escrituras santas que fazem parte das antigas tradições védicas.
Segundo alguns estudiosos, estas escrituras são ao todo 150. Segundo outros, seu número é de 112. Nelas encontramos a explicação mística do universo, da natureza e do Criador. Eis aqui a tradução de um texto que acabou de ser cantado pela Rani. Assim como uma aranha produz e recolhe a sua teia, assim como procedem os cabelos da cabeça e do corpo de um homem vivo, do imperecível proveio tudo o que aqui está. Assim como de uma fogueira procedem as faíscas de natureza semelhante, apesar de serem de número incontável, da mesma forma, ó meu caro, do imperecível procedem as diversas espécies de seres, que novamente a ele voltarão. Os rios do leste e do oeste originam-se no oceano e a ele retornam, embora não saibam que assim o fazem. Da mesma forma são todas estas pessoas que provêm do grande ser, embora não saibam que do ser provém. No Tat Tuan Asi, tu és aquilo, está resumido todo o ensinamento dos Upanishads. Eu ouvia atentamente aquelas palavras, elas enchiam meu coração como a fumaça do incenso enche o altar de um templo. Mas súbito o Rajá calou-se. Pouco a pouco, tinha elevado a voz, impelido pelo entusiasmo de suas palavras. Todos esperavam que ele continuasse, e ficamos em muda expectativa. Foi então que o arqueólogo Pierre-Julien Lafoyle perguntou: e a lenda dos 7 sansos do lago Manasarovar tem relação com os Upanishads? O Rajá pareceu sair de dentro dos seus pensamentos. Sim, dizem remotas tradições que foi às margens deste lago sagrado que os 7 senhores sublimes, primeiros instrutores da raça ariana, falaram sobre os ensinamentos secretos dos Upanishads. Desde então, dizem que todos os anos, na manhã do primeiro dia da primavera na Índia, 7 sansos brancos sobrevoam o lago e depois desaparecem rumo ao Monte Meru, só retomam no ano seguinte, na mesma hora e na mesma hora. Consta que estes sansos são os 7 senhores sublimes desvassados de sansos, que velam continuamente pela humanidade e aguardam 30.000 anos para renascer. Surgem em forma de sansos porque, segundo a mitologia hindu, este ave personifica a sabedoria universal. É o símbolo de Brahma, o Criador, que também é chamado Hansavahara, isto é, primeiro contato com a terra e o povo de Sikkim. Na manhã seguinte, bem cedo ainda, saímos para visitar Gangtok. Dispensamos o automóvel e preferimos montar nos bonitos cavalos nepaleses do Rajá. Foi colocado à nossa disposição um simpático nepalês chamado Tsarong, secretário particular do Rajá que nos serviu de cicerone. Gangtok é uma bela cidade, com uma aglomeração de casas de pedra branca que lembram muito as construções dos antigas Incas. Não é tão formosa como Katmandu, a capital do Nepal, porém tem seus encantos. É uma cidade em estilo muito mais tibetana do que nepalesa. As amplas ruas, pavimentadas de pedras roliças, são sombreadas por velhos pinheiros. A altitude de Gangtok é de cerca de 1.830 metros. A diferença entre a fresca temperatura do Vale dos Himalaias e o cálido clima de Calcutá, de onde viéramos, causou-nos um certo choque, contudo tínhamos que ir nos acostumando, pois nos próximos meses iríamos viver numa altitude nunca inferior a 3.350 metros. Sobre as montanhas mais próximas, erguiam-se as encostas nevadas dos grandes picos. A vida em Gangtok está envolta na serena beleza do Vale do Rio Tista, que o povo chama de Buraco dos Ventos, pois é uma estreita garganta abrindo-se para o céu. Pequenos campos de arroz pendem dos flancos das montanhas, e Gangtok parece suspensa no ar, entre o invisível fundo dos vales e as neves eternas dos montes Kenshichunga. Pelo caminho, encontramos alguns bazares interessantes, exibindo belos trabalhos de artesanato em cobre e marfim. Vimos também inúmeras casas senhoriais, lares prósperos, suntuosos jardins cheios de rosas, apesar do inverno, e as mais belas orquídeas que já vimos. Aliás, dizem que Sikkim é o paraíso das orquídeas e das borboletas, cuja variedade de formas e de cores é maravilhosa. O povo de Gangtok, chamado Sherpa, é trabalhador, generoso e hospitaleiro. Tem a pele avermelhada, olhos amendoados e um ar alegre. Em geral, tanto os homens quanto as mulheres
usam longas túnicas tibetanas de cores vivas e por cima um manto de seda ou algodão cor de vinho. Na cabeça, pontudos chapéus de feltro vermelho que lembram muito o chapéu das bruxas ocidentais da Idade Média. Observamos também que alguns Sherpas têm um jeito furtivo, lembrando os índios da Bolívia, do Peru, do México e do Brasil, bem como os peles vermelhas da América do Norte. Comentamos isto com Tsarong, nosso Cicerone, que também é Sherpa. Dizem nossas tradições, respondeu ele no inglês perfeito, que nós somos descendentes da raça ameríndia, cuja história é tão milenar que se perdeu na noite dos tempos. Mas não foi do Oriente que surgiram as raças mais antigas do mundo? Indaguei perplexa. Tsarong teve um breve sorriso e retrucou. Nossos livros santos dizem que as Américas surgiram das águas do oceano muito antes do Oriente. A nossa história parece antiga, mas na verdade é tão nova que ainda pode ser lembrada. Sim, é verdade, falou o Dr. Vesanta. Foi das Américas que há muitos milênios saíram os primeiros sábios que se fixaram em outros pontos da Terra, levando consigo grandes conhecimentos que serviram de base para fundarem muitas civilizações. Nossas lendas, continuou Tsarong, afirmam que uma enorme catástrofe destruiu nosso país de origem, uma grande ilha no oceano, habitada por um povo próspero e notável, do qual alguns grupos puderam alcançar o Egito, a Índia e as Américas, escapando assim do desastre. Contudo, alguns desses grupos, por motivos que ignoro, regrediram espiritualmente e tornaram-se selvagens, com exceção dos astecas, dos incas e dos maias. Daí a semelhança que existe entre estes indígenas e os asiáticos. Embora bastante admirada, lembrei que a existência de um grande continente ligando a Ásia, a Europa e as Américas e seu calamitoso desaparecimento são fatos admitidos por muitos cientistas do Ocidente. Súbito, nossos pensamentos foram interrompidos por uma parada que fizemos em uma gompa, isto é, capela de 2 andares em estilo tibetano, contendo em cima uma biblioteca e embaixo um oratório com imagens budistas. Fomos recebidos por um monge e alguns noviços vestindo a túnica cor de vinho dos lamas Gelugpa, seita dos chapéus vermelhos. O monge era um homem idoso, pequeno, magro, delicado como um pássaro, de rosto fino e ascético. Seus dedos esguios percorriam as contas de um rosário de coral. Visitamos a biblioteca, que constava de 2 amplas salas de paredes divididas por prateleiras de madeira laqueadas de vermelho vinho. Os livros eram colocados nestes compartimentos envoltos em panos de seda e mantidos entre 2 tábuas envernizadas. As páginas eram folhas estreitas de papel de arroz com quase 2 metros de comprimento. Uma biblioteca mediana, explicou o monge em inglês, tem uns 200 livros assim. E quantos livros tem esta? Indaguei. O monge sorriu e disse mansamente. Uns 2.000 livros. E todos sobre literatura religiosa? Perguntou Pierre Julien. Sim, especialmente o lamismo. Entre as obras principais temos o Kangur, coleção de escrituras sagradas, e o Tengur, que são comentários esotéricos sobre o Kangur. Após visitarmos a biblioteca, despedimos-nos e continuamos o passeio pela cidade. Passamos pelo posto do telégrafo, por várias escolas, um hospital, uma estrada de automóveis, o suntuoso palácio do governador de Sikkim, Sua Alteza o Marajá Tashi Namgyal, que é de origem tibetana, como também os dirigentes importantes do país. Vimos as casas dos representantes britânicos no Tibete, o mercado, as lojas e, finalmente, quando o sol já ia alto, regressamos para almoçar na mansão do Rajá Dorje. Era preciso descansar, pois naquela noite iríamos assistir a uma festa típica dos Sherpas, celebrada apenas uma vez ao ano na região de Sikkim. A Festa das Flautas Pastoris. Eram cerca de 8 horas da noite quando o nosso grupo, chefiado por Tsarong, deixou a mansão do Rajá Dorje e apressou-se em tomar a direção do Vale do Rio Tista, onde dentro em pouco começaria a Festa das Flautas Pastoris. Nossos cavalos atravessaram um longo caminho que nos levou ao fundo de uma garganta e algum tempo depois vimos um extenso vale iluminado pela luz da lua. À medida que nos aproximávamos, notávamos que o centro do vale estava enfeitado com ricos estandartes de seda azul, verde, amarelo e vermelho, bordados com fazões, grouse e outros pássaros mitológicos. Em volta de uma grande fogueira feita com a perfumada madeira de sândalo, vimos muitos Sherpas vestindo trajes festivos acolchoados de pele de cordeiro.
As mulheres, pequenas e graciosas, estavam profundamente enfeitadas com joias e flores que, apesar do inverno, não faltam em Sikkim. Enquanto desmontávamos e entregávamos nossos cavalos a um servo que nos acompanhava, ouvimos uma música estranha e melodiosa. "A festa começou!" exclamou Tsarong. Aproximamo-nos do povo que se comprimia em volta da fogueira. Nisso, um velho, alto e imponente, vestido com a roupa dos Dokpas, pastores tibetanos, jogou no fogo um punhado de ervas perfumadas. Então, o povo começou a cantar, acompanhado pelo ritmo dos tambores, que lembravam os atabaques usados nos ritos umbandistas no Brasil. "É um apelo aos deuses pedindo sua bênção e proteção para as colheitas", disse Tsarong. Quando terminaram as invocações, o velho pastor, que soubemos ser o chefe religioso dos Sherpas, desenhou no chão com um pó branco uma grande cruz suástica. Aquilo nos deixou perplexos, e Pierre Julien indagou: "O que tem a ver a cruz suástica com a cerimônia desta festa?" "Esta cruz", falou Tsarong, "é um dos antigos símbolos sagrados do Oriente. Os budistas chineses chamam de Wan. Nos templos tibetanos, é comum encontrarmos este símbolo gravado nos portais ou nas pedras da maioria dos mosteiros. Aliás, existem duas suásticas. Uma é positiva e a outra negativa. Ambas são sagradas, sendo que a positiva é usada na magia branca e a negativa na magia negra." "E qual é a diferença entre ambas?" perguntei, sumamente interessada. Apontando para o desenho que o velho estava traçando, Tsarong disse: "Repare, aquela é a positiva. Ela tem os braços dobrados no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio. A negativa é ao contrário. A positiva representa o contínuo movimento das forças do cosmos. Simboliza a rotação da Terra nos eixos do mundo, porque as linhas que se cruzam significam o espírito e a matéria perfeitamente equilibrados. Aplicada ao homem, representa o elo entre este e a divindade, emblema de que o Criador está na humanidade e está no Criador, como as gotas de água no oceano.